Boa noite, Adriele. Vamos aguardar os seus colegas entrarem para a gente dar início à nossa aula. Mas já te adianto, caso você tenha feito a introdução da redação, já procura o meu privado do WhatsApp e envia a sua introdução, tá bom? Ótimo, acabei de receber a sua introdução. Vamos aguardar até às 19h10 e iniciamos a nossa aula, certo? Eu vou silenciar o meu microfone, mas eu estou aqui. Boa noite.
Boa noite, gente. Boa noite, Val. Boa noite. Vamos dar início à nossa aula agora. Acredito que a partir de agora ninguém vai entrar mais, né? Vamos seguir nossa sequência sempre, conforme a gente sempre faz. Então, hoje ficou acordado, não de fato ficou acordado, né? Mas hoje eu recebi a introdução de vocês, isso é muito bom, a introdução da redação de vocês. Estou com ela aqui no meu privado, né? E dessa vez eu não começo por você, dessa vez eu começo pela Adriele. Tranquilo. Tranquilo. Ela mandou-me agora, né? Olha, a introdução dela está aqui. Ela escolheu o tema da inteligência artificial. Com essa bela agendinha dela, ela escreveu a introdução dela. Primeira vez que eu estou vendo a letra da Adriele, né? Acho que é a segunda. Não, na verdade eu já havia visto. Mas vamos ver o que é que ela trouxe na redação dela, que pode acrescentar, crescer ao contexto. Então, a temática dela é a inteligência artificial, né? Lembremos que a gente está falando da introdução, que é uma parte, ela mandou um kkk aí, que é uma parte da redação que é muito importante. A gente não pode, de forma alguma, deixar a introdução de lado, né? Porque a introdução, ela é o momento de abertura do texto. A partir do momento que a gente deixa a introdução de lado e a gente faz uma introdução de todo jeito, o nosso redator, ele vai deixar o nosso texto de lado também, né? Então a gente tem que fazer uma redação, uma introdução que seja chamativa. Vamos lá. Conseguem visualizar vocês? Sim. Conseguem? Sim, mas tá bem longe. Tá distantezinho, né? Eu sabia que Tá. está distantezinho. Deixa eu ver aqui uma forma de solucionar. Pronto, agora ficou melhor. Agora sim. Pronto. Ela escolheu a temática da inteligência artificial, que é hoje uma ferramenta que está disponível na web e que colabora, contribui 100% para a vida de qualquer pessoa que a sabe usar. Então, assim, não é só porque é uma ferramenta importante que hoje todas as pessoas elas possuem, né, essa facilidade com o uso. E ainda assim, a inteligência artificial ela não pode substituir outras ferramentas que a gente já tem na nossa vida. Então, a colega inicia o texto dela da seguinte forma: nos últimos anos, a inteligência artificial tem se tornado cada vez mais presente em nossas vidas, desde assistentes virtuais em nossos celulares até sistemas que ajudam a resolver problemas complexos em empresas. A IA, que é o símbolo da inteligência artificial, está mudando a forma como trabalhamos e nos comunicamos. Ótimo, falou tudo. Só que aqui já temos um erro. Aonde essa mãozinha está aparecendo, ó, veja que você separa a palavra inteligência e você não coloca o tracinho aqui. Consegue ver, Adriele, que você não separa, não coloca o tracinho aqui para avisar que a palavra vai ser concluída na próxima linha. E tem-se também tem, né? E esse tem-se, né, eu acho que ele dá uma ideia assim, né, de muito do verbo pessoal. Então, só para a gente mudar, não que esteja totalmente errado esse tem-se, mas é porque dá uma ideia muito assim, sabe? Então, nos últimos anos, a inteligência artificial tornou-se cada vez mais presente. Melhor, para tirar esse tem se tornado, né? O melhor tornou-se cada vez mais presente ou esteve mais presente em nossas vidas. No mais, só isso mesmo. Então, sua introdução ela está
correta, tá bom? Só acrescentar aqui o tracinho para indicar a translineação, que é o processo de separação da palavra quando ela não cabe na mesma linha. Então, mas está tudo ok. Você vai continuar fazendo o desenvolvimento. Vamos à colega, agora a Val, que eu não salvei o contato ainda. Vamos lá. A Val iniciou o texto dela da seguinte forma. Lembrando que a Val ela pediu-me para produzir acerca dos ataques cibernéticos, né? E eu deixei super à mercê da vontade dela. E aí a Val inicia. De acordo com. Deixa eu só voltar aqui, que veio agora um toque. E eu acho que eu deixei passar despercebido. E a Val, que é a Val. Ó, no seu texto, tanto no seu texto eu estou vendo agora, Adriele, você não iniciou com parágrafo, tá? E a Val também não iniciou com parágrafo. Então, outro erro que é importantíssimo é a iniciação do texto com parágrafo, certo? Deve se iniciar, Adriele, sem medo algum, certo? Sim, eu sempre esqueço. Pois não esqueça, não, pelo amor de Deus. Cada esquecimento desse é 0,25. Se você errar quatro coisinhas, você já perde um ponto, que faz muita Mas eu falta, né, Val? coloquei, eu não coloquei, não? Não, ó, veja no seu texto. Deixa eu voltar aqui. Val. Achei. Ó, você colocou um parágrafo bem pequeno. Veja que está quase próximo do todos, ó. Tá vendo? O D tá igualzinho com o T de todos. Tem que dar mais espacinho para É sobrar o porque espaço. as linhas desse caderno meu, ele é bem diferente por causa Eles, desse desse desenhozinho do lado. desenho. É isso. Aí fica Ah, parecendo que tá na mesma linha, entendeu? entendi. Mas na verdade eu dei um espaçozinho aqui em cima, só aqui embaixo, por causa desse desenhozinho, fica parecendo que tá tudo junto, entendeu? Aham, Na mesma, no mesmo padrão, mas não é não. Isso aí eu tô ótimo. ligado que tem que realmente dar esse Isso é muito passozinho aí. bom. Certinho. Então, você escolheu a temática dos ataques cibernéticos, né? E aí, a gente inicia, né? Você iniciou o seu texto da seguinte forma. De acordo com a Constituição Federal de 1988, já começou a razão dos corações. Né? Quando a gente começa citando a Constituição Federal, a gente já demonstra que a gente tem conhecimento do que a gente está discutindo. E aí o seu tema é ataque cibernético. Todos os brasileiros têm direito à privacidade e ao bem-estar social. Olha só, aqui você coloca todos os brasileiros têm direito. Veja que você colocou todos é plural, tem que ter aqui um acentozinho em tem. Lembra do acento circunflexo que eu falei que quando é plural tem que E, ter? rapaz, eu esqueci. Eu pensei tão rápido e depois dei uma olhada de novo para ver se não tinha alguma coisa faltando e na verdade esqueci. Realmente tem. E eu Isso. esqueci. E aí todos têm direito à privacidade. Esse acentozinho de privacidade ele é virado para cá, tá bom? Ele não é virado para lá, não. Ele é para cá, ó, pro lado do acentozinho do T. À Viu? privacidade e ao bem-estar social. No entanto, tal prerrogativa, que eu adorei esse termo, não se concretiza na prática devida, já que, já que há ainda escassa proteção de dados. Veja que aqui, ó, esse A quebrou o seu texto, ó, já que há ainda escassa proteção de dados cibernéticos no Brasil. Viu que quebrou? Então, já que ainda é escassa a proteção de dados cibernéticos no Brasil. E cibernético tem que ficar no plural. Então, já que ainda há a escassa proteção. Então, esse A aqui, ele é um A com H, tá bom? Esse A aqui, ó. O primeiro é já Entendi. que ainda. Então, passa um xizinho nesse A e coloque ele aqui com H, HA. Já que ainda há
escassa proteção de dados cibernéticos. Aí coloca um Szinho aqui em cibernéticos também, para pluralizar com dados, porque os dados são cibernéticos, dados voltados à web. Eu já fiz isso agora. Pronto. Cibernéticos no Brasil. Ah, entendi. Ó, já que ainda há a escassa proteção de dados cibernéticos no Brasil, na qual, e aqui tem que encaixar, ó, na qual ou cuja ou cujo permite a invasão de informações pessoais, a qual prejudica diretamente nos direitos previstos por leis. Então, aqui, depois de Brasil, tem que ser cujo permite a invasão de informações. Ou seja, você substituiu aí por quê? Né? Que permite a invasão. Pode ser só o que, o é, que permite a invasão de informações pessoais, a qual prejudica diretamente nos direitos previstos por leis. Ok, Val? Ok, já botei aqui já. Já colocou? Só um minuto. Sim. Certo. Então, Val, você alterou já o que é que precisava se alterar, né? Só para falar que também Já sim. já assim, né? Só para falar que esse seu tema, ele é muito bom, né? Tanto que quando você falou que queria discutir sobre ele, eu falei, como assim? O porquê? E aí eu fui dar eu fui dar algum ok Google, e aí eu fui descobrindo algumas coisas sobre essa temática, né? Quando eu vim aqui na parte de notícias, né, tem notícias que são bem recentes. Ó, relatório aponta crescimento de 180% em ataques cibernéticos no mundo. Aí o governo do Brasil, ó, que resolve, minha gente. O INSEJA também já fez publicação esse ano sobre os ataques cibernéticos, né? Ó, ataques cibernéticos são temas de pauta em debates no 47º encontro da rede GIRC. Então, há 2 semanas atrás, semana registrou avanço de ataques cibernéticos. E aí eu fiquei me perguntando, por que a Val escolheu isso? Por que a Val escolheu falar sobre os ataques cibernéticos, né? E aí aqui embaixo, por que Paris 2024 se protege de possíveis ataques cibernéticos da Rússia durante as Olimpíadas? Então, foi muito bom. Ó, há 2 semanas atrás, o Brasil registrou 2.754 ataques cibernéticos semanais às redes corporativas. Então, é um tema que ele está em alta, de fato, né? Só não está sendo dada a visibilidade. E isso é muito importante. Agora, eu queria te perguntar, Verdade. Val, por que que você escolheu? Porque, tipo assim, na redação caiu mais ou menos isso, e eu queria, tipo assim, é, desenvolver um pouco sobre isso, entendeu? E Sobre isso também para porque, treinar o é, que isso, entendi, porque como a temática era o isso, uso do celular, pegava muito essa parte do ataque cibernético, né? Porque isso. a partir do momento que a gente utiliza o celular, a gente está vulnerável. A gente está vulnerável a qualquer tipo de coisa. Por exemplo, eu não sei se você. Ah, eu falei sobre o catfish, que era aquela temática que caiu na novela, que o cara se passava, não sei se você chegou a ver, Adriele, que o cara se passava pela amiga da mulher. E aí o cara conseguiu, através da inteligência artificial, o cara conseguiu colocar a voz da amiga da mulher e a imagem, a boca da imagem mexia e parecia direitinho a mulher falando, Eu vi isso né? também no jornal. Chegou a ver. Você chegou a ver, né? Vi um repórter, o rapaz fez simulou com um repórter, e eu vi essa cena aí. E achei bem interessante. Pois é. E isso tanto envolve a questão do
da inteligência artificial, tendo ganhado esse espaço na sociedade, quanto também diz respeito à questão dos ataques cibernéticos. Porque se chega a ser um ataque que você sofre por trás da tela. Por exemplo, vamos supor, você começa a se relacionar com alguém virtualmente, e aí quando você chega, a pessoa combina com você para você ir para aquele lugar determinado dia, che chega lá e não vai ninguém. E aí você ficou, levou um bolo. Então, isso foi um ataque cibernético que você É, sofreu, né? Que acontece muito no Brasil. Não sei se vocês chegaram a ver também a notícia da é, mulher, que ela se envolveu com um rapaz, né? E ela descobriu que depois de 4 anos que ela estava num relacionamento virtual, que ela tinha caído num golpe. E ela mandava dinheiro para esse rapaz, ela mandava fotos íntimas dela. E aí, simplesmente, 4 anos depois, o cara combinou com ela e o cara não foi. E aí, quando ela chegou aí para aquela cidade que o cara mandou ela ir, ela descobriu que ela tinha passado por um golpe, depois de 4 anos. Então, tipo, isso mexe com o psicológico, isso traz frustração para aquela pessoa que é, sofre, né, aquele tipo de coisa. Então, tem propostas temáticas muito boas, meninas. Parabéns. mexe com muitas coisas, né? Tipo, tem também a parte de invasão de dados e tal. É. Isso, Tem a questão do isso. Pix, A entendeu? Tem questão do Pix. vários temas. O golpe do Pix, né, que está em alta É, hoje. Não sei se isso, chegou por aí, sequestro. mas por aqui mesmo, Aqui assim, tá. o golpe do Pix, assim, você não pode, por exemplo, comprar uma coisa pela internet e não se certificar se é uma coisa certa. Se você mandar o Pix, é tchau. E assim, É, tendo o nome da pessoa, é incrível que não conseguem recuperar mais, né? Acontece muito o isso. caso da pessoa mandar milhões para outra pessoa errada e cair no seu Pix e você não devolver. Cair no meu Pix é tchau. Tipo, acontece muito, né? Eu tava vendo essa semana no Instagram de uma mulher que falou que mandaram 125 mil para o Pix dela, enganado. E aí, no outro dia, o rapaz ficou ligando. E ela disse, não, eu vou devolver, caiu na minha conta, é minha. Aí o pessoal Já comentando, né? pensou? Pois é, o cara comentando pessoal nos comentários, né? Moça, mas o dinheiro é dessa pessoa, você tem que devolver. E a pessoa disse, não, mas caiu no meu Pix, é meu. Tá no meu Pix, é meu. O que também é um crime, Ah, é né? um Você crime saber mesmo. quem é um dono. Pois é. Verdade. Então, imagina como aquela pessoa deve estar por ter perdido esse valor. A gente perde hoje 100, R$ 500, a gente fica louco. Imagina 125 mil, né? A cento pessoa e fica vinte e cinco mil arrasada, não fica é louco. R$ 150. Pois é. É. E tem, fora pessoas que tentam até homicídio, né? Por conta disso. Isso. Pois é, tentar ter um problema que acarreta tantos outros, né, Val? Porque a pessoa ela quer matar ou morrer pelo dinheiro É, dela. E com aí vamos supor, você certeza. está com aquele dinheiro para pagar uma conta, um agiota. E aí você perdeu esse dinheiro que você demorou para. Você pode até chegar a um suicídio, a se matar, porque você tinha aquele dinheiro para pagar aquela pessoa É. e você não conseguiu. Então, é realmente um caso bem trágico mesmo. Às vezes até assim, de uma herança, a pessoa já tem plano, né? Comprar uma casa E isso própria, acontece, né, Val? É ou investir verdade, numa empresa, alguma coisa do tipo. Já pensou? Ah, é verdade mesmo. Deixa eu só procurar aqui. eu sei que, tipo assim, muitas coisas realmente melhorou assim pra gente, assim, né? Tipo, mais rápido de resolver as coisas, mas em compensação, muitas coisas também piorou. Isso, muitas coisas pioraram, né? Muitas coisas. Vamos agora aqui, só um minuto, deixa eu encontrar aqui. Só um minuto, estou procurando o slide. Vou mostrar para vocês. Ah, mas na verdade, depois que eu terminar essa.
essa redação aí, eu quero fazer outra. Certo? Eu fico feliz em ouvir isso. É, eu quero. Só que aí eu tô pesquisando, viu? Aí não tá saindo só da minha cabeça, não. Aí é pesquisa também, é Tá certo. modelo, O importante é a modelo gente também. olhar a sua escrita. Quando você escreve que você já traz a citação que nem você trouxe, aí você não vai esquecer mais nunca que todo brasileiro tem direito à privacidade. Então você não vai esquecer mais nunca disso. A É, introdução é justamente realmente. isso. Só um momento. Outro tema também que eu acho que tá no auge é sobre a saúde mental também. Isso, sobre a saúde mental. No auge mesmo. Pronto, vou apresentar a minha tela, que eu preparei um material sobre gêneros textuais, que serão aqueles gêneros que estarão é, é, no, na prova de vocês, que estiveram, na verdade, né? E a gente falar de gêneros textuais e a gente falar também do que a gente coloca no nosso texto dissertativo argumentativo. Porque uma citação, por exemplo, não é fácil você achar para colocar no seu texto, né? Você tem que pesquisar, e como a Adriele disse agora, eu também pesquiso Isso. muito, até porque até as palavras certas para colocar. Então, é isso mesmo, Adriele, esse é o caminho. A partir do É, eu momento que a também, redação é viu? feita em casa, a partir do momento que a gente passa a redação para vocês fazerem em casa, a gente dá essa liberdade para vocês é, pesquisarem. Uma coisa é você pesquisar em casa, outra coisa é você não ter a oportunidade de você pesquisar na hora da prova. Então, tem que aproveitar mesmo. E em casa pesquisar. Eu não julgo. Já Até julguei muito, gravar mas na hoje não mente. julgo mais. Oi? Até gravar em mente. É gravar em mente, justamente. Por isso que a gente faltam só dois conteúdinhos para a gente poder terminar a parte da apostila, que eu reuni logo tudo, porque eu acho tão atrasa muito a gente ficar um dia, só uma coisa. Vocês perceberam que na apostila é bem curtinha, o que tem lá de texto? Então, assim, a gente vê em minutos, É sim. né? Aí, o que é que eu reuni? Reuni tudo da apostila, logo em um slide, para a gente poder passar uma pincelada e depois a gente vai ver um pouquinho de língua inglesa. E em seguida, a gente vai para o texto da redação. Então, acho que amanhã a gente já está terminando o que a gente tem de ver da apostila. E eu quero passar por cima com o inglês com vocês, tá bom? Para Que as próximas semanas beleza. a gente vê só a redação, tá bom, Val? Então, sempre na terça eu vou passar Deu. uma proposta de texto, de redação, ou para terminar um texto, ou para a gente começar um tema, viu? Certo. Porque o bom da terça é porque a gente vai se ver só depois de 7 dias. Então tem tempo, né, para produzir. Agora, quando passa na segunda para terça, é mais complicado, né? Mais Vem complicado. cá, no caso aí, se quiser fazer a redação concluir, Pode pode? concluir. Pode sim. Ah, então beleza. Hoje mesmo, essa redação da inteligência artificial e dos ataques cibernéticos de vocês duas, libero vocês não mais tão mais cedo, que nem a gente fez anteriormente, mas hoje eu libero uns 20 minutinhos, 15 minutinhos antes, tá bom? E vocês vão buscar pesquisar para fazer o desenvolvimento, que é um momento de atenção, de mais pesquisa, tá bom? Mas para trazer ainda hoje, no caso? Não, para vocês trazerem próxima semana, Ah, entendi. Tranquilo. tranquilo? Então, Tranquilo que eu recomendo quero vídeos. começar outra. Você quer começar outra. Então, isso é muito bom. Se a gente fizer É, assim, toda segunda, toda terça, a gente começa uma redação e na segunda vocês já me trazem metade, na terça eu já finalizo com vocês e já mando outro tema. Entendeu? Por isso que beleza. eu cobro que Viu? vocês me mandem. Para a gente ter sempre esse espacinho de tempo. Até para mim. Eu tenho, sabe quantas redações para corrigir? Só para vocês terem ideia. Se eu disser, vocês não vão acreditar. Vixe, já imagino. Eu tenho 227 redações para corrigir. Afe Maria. Então, assim, eu estou trabalhando no pré-vestibular, né, do Enem, que é um preparatório para o Enem.
E aí o pessoal lá produz muito. Eles produzem por dia. As aulas são aos sábados. E eles produzem no sábado e me entregam no domingo. E eu recebi ontem, domingo, essas 227. São 4 salas, minha gente. Com, em média, cada sala, umas ali 40 a 50 pessoas. Então, eu estou com essa Vixe, quantidade. E todo mundo produz. Eu dou em média 1 hora e 20 minutinhos, que é a quantidade de tempo de cada aula, e em 1 hora eles produzem uma redação. Sobra 20 minutinhos ali, aí eu consigo ir discutindo mais sobre o tema e falando para eles. Aí eles vão dizendo, professor, eu coloquei isso na minha redação. Professor, eu coloquei de desenvolvimento na minha redação isso. Então aí eu vou entendendo que eles entenderam, né? Ou então eu separo sempre assim, 20 minutos eu faço uma explanação do tema, ajudo eles, vou dando o repertório e 1 hora eles reproduzem. Aí eu tenho que entregar essa redação já sábado para eles. Então imaginem aí, entendi. Correria. correria. Pois é, correria mesmo. Certo? Vou apresentar aqui a tela para vocês. Hoje nós damos início aos gêneros literários, que na nossa apostila a gente iria entrar em crônica, em romance, em poema. E aí os gêneros literários é justamente isso. Conseguem visualizar a minha tela? Sim, tranquilo. Telinha de slide aí com esse galã para vocês. Esse galã É, de sim. revista, né? Não é para qualquer um, Olha, não. Então, pensando que é só playboy todo, que todo ostenta. atlético. Eita, Val, você é uma graça. Vai pra Olimpíada, viu? Pois é. Aí, a gente fala hoje de texto literário e de texto não literário, né? Nós estamos falando de dois importantes textos que estão hoje na, na nossa completude e que garantem o nosso entendimento, né? Por exemplo, os textos literários sempre estarão nas nossas avaliações, sejam elas quais forem. Então, estamos falando, estamos falando de duas propostas textuais, o texto literário e o texto não literário. Os textos literários serão aqueles em que nós presenciaremos uma subjetividade, em que nós presenciaremos um tom mais clássico, né? E aí nós podemos citar como exemplos de textos literários o poema, a crônica, certo? Então, eles tanto serão aqueles textos que são narrativos, quanto aqueles textos que não são de forma informativa. Então, todos os textos que são narrativos serão os textos que são literários. E todos os textos que cumprem a proposta de informar, de explicar, de convencer, eles serão chamados de não literários. Até aqui tudo bem, a Adriele? Dá um ok aqui para mim, por favor. A Val, já sei que a Val entendeu. Entendi. Então, lembrar de texto literário é você lembrar de literatura. Lembrar de texto não literário é você lembrar de todo e qualquer texto que não é da literatura. Entendeu? Então, lembrando. Então, vamos relembrar. O texto literário, os textos literários serão aqueles que cumprem a função de narrar. Portanto, lembrando do texto literário, é possível que a gente automaticamente se recorde dos textos clássicos da literatura, romances, crônicas, poemas. Já os textos não literários serão aqueles que irão cumprir a função de explicar, de convencer. Serão aqueles textos que eles fogem do padrão clássico. E aí entram os textos, né, que os gêneros textuais, como anúncio publicitário, como propaganda, como jornal, né, a notícia. A gente percebe que os gêneros jornalísticos, eles não possuem a função de narrar, e sim a função dos gêneros jornalísticos é de informar, certo? Entendi. Beleza. Esses Ok, são os não os literários. isso mesmo, os não literários. Então, Tá. literário, literatura. Não literário não está na literatura. Beleza? Beleza. A Adriele compreendeu?
Não entendi, não consegui ouvir direito. Agora entendeu, né? Você colocou certo. Vou reagir com amei, amei. Beleza. Para a gente poder compreender estes gêneros literários, é importante que a gente saiba uma única coisa. Na verdade, três coisas. Para compreendermos os gêneros literários e não literários, é importantíssimo que a gente compreenda o que são gêneros textuais, o que são as formas de linguagens também. A linguagem não verbal, a linguagem mista, a linguagem a linguagem mista, não verbal e a linguagem verbal. Entendamos por gêneros textuais a materialização do texto, ou seja, os gêneros textuais são diferentes das tipologias textuais. Eu não posso dizer que gênero textual é a mesma coisa de gênero narrativo, não. A gente tem os gêneros textuais que são dos tipos narrativos, expositivos, injuntivos, e aí a gente vai se recordar da nossa aula de tipologia textual. Então, os gêneros textuais são a materialização do texto. É quando o texto ele já está pronto e ele já tem uma característica que foi evidenciada. Então, aí a gente já tem a imposição da tipologia textual dentro do próprio texto. Já a linguagem não verbal é toda forma de linguagem realizada pelo ser humano, na qual expressa alguma identidade comunicativa. E esta identidade propriamente, ela não irá acontecer através das palavras, e sim através do quê? Dos gestos, através daquilo que não vai envolver o falar. Linguagem não verbal não utiliza palavras, não utiliza verbetes, que são palavras. Linguagem verbal vai utilizar as palavras. Exemplos, os gêneros textuais que são escritos. O romance, a crônica é uma linguagem verbal. A poesia é uma linguagem verbal. A redação é uma linguagem verbal. Já quando eu falo da história em quadrinho, eu tenho tanto a presença de imagens quanto a presença de palavras. Aí eu terei a linguagem mista, que é a mistura do verbal com o Não verbal, não não verbal. verbal. Muito bem. Beleza. A forma de linguagem e a apresentação da informação estão entre as diferenças do texto literário do não literário. Então, o professor quer dizer que, para mim poder saber se o texto é literário ou não, eu vou observar qual é o gênero e qual é a função que ele tem. Isso mesmo. Eu não posso dizer que um romance que conta a história de amor de dois casais que viveram felizes para sempre, tem a mesma função de uma notícia sobre os ataques cibernéticos. Não posso, né, Val? Porque a notícia ela tem a função de informar sobre esses ataques. E o romance tem a função de narrar uma história que foi fictícia ou real. Então, veja, eu tenho de um lado um texto que é literário e do outro eu tenho um texto que é chamado de não literário. Então, aqui, ó, para que a gente possa compreender estes textos, a gente tem os gêneros literários, né, os tipos textuais. Portanto, a gente compreende por gêneros textuais os modelos de textos que servem para veicular uma determinada mensagem. Logo, os gêneros textuais, eles são materialização do nosso texto. É o momento que o nosso texto ele já está pronto e a gente já sabe qual é o tipo textual dele. E a gente já compreende qual é a proposta, a função daquela linguagem. Já os tipos textuais estão divididos em quatro, né? Muitas vezes nós dizemos que são simples os tipos textuais, mas nós ramificamos alguns tipos, né? São eles os tipos narrativos, descritivo, dissertativo, argumentativo e expositivo, explicativo, que também está dividido entre injuntivo e prescritivo. Desta maneira, os tipos textuais narrativos serão aqueles que estarão envoltos dos gêneros textuais romance, conto, fábula e crônica. O que é que a gente percebe no tipo textual narrativo?
que é um tipo textual que ele obedece a uma coisa muito importante, Val, que é a questão do modo pente. Sabe o que é o modo pente, Val? Você já falou aí, mas eu esqueci. O P representa personagem, o E representa espaço, o N representa Não lembro. narrador. Então anota aí, coloca aí pente, cada letrinha em uma letra, coloca P, personagem, E, enredo, N, narrador, T de tempo e E de espaço. Para a gente lembrar quais são os gêneros textuais que estão dentro da tipologia narrativa, é só a gente analisar se o gênero tem personagem. Se ele tiver personagem, ele já é narrativo. Então, fica muito fácil da gente poder saber, né? Já a tipologia textual descritiva será aquela em que todos os gêneros possuirão descrição. Por exemplo, Val, quando você vai é, é, comer fora, em algum local, em um restaurante, a primeira coisa que você pede é o quê? Quando você senta na mesa? Cardápio. O cardápio. Porque no cardápio você vai encontrar lá uma descrição de determinadas comidas. E esta descrição tem lá arroz à parmegiana. Aí terá toda a descrição de como é o prato, né? Então, desta forma, calma aí, só um minuto. Desta forma, fica super simples de você, por exemplo, compreender e não pedir um prato errado com uma coisa que você não coma. Por exemplo, tem muita gente que não gosta de camarão, né? Porque tem o alergia, porque tem alguma coisa, né? Que não se bate bem com a questão da especiaria em si, né? Tem gente que não gosta do fígado, de fígado. Então, com a descrição do prato, você diz, ah, eu não quero. Tem como retirar o camarão? Tem como retirar o fígado? Tem como retirar o queijo? Por exemplo, aqui na minha casa ninguém gosta de queijo cheddar. Eu pedi 2 hambúrgueres ontem e aí um deles tinha cheddar e ninguém comeu, porque ninguém gosta. Aqui o pessoal tem besteira, tem gente que tem nojo, Ah, eu gosto. né? Então, você percebe que a tipologia descritiva sempre será aquela que será descrito alguma coisa. No diário, você coloca logo: o meu dia foi péssimo, encontrei alguém, então você está descrevendo o seu dia. Professor, mas o texto descritivo, ele também pode ter personagem. Pode ter personagem. Você pode ter vários tipos textuais para um só texto, certo? Então, a gente entende por tipologia descritiva o tipo de texto que busca descrever algo, certo? Desta maneira, a gente seleciona aí o diário, o cardápio e os anúncios de classificados. Porque o anúncio de classificados, a gente tem justamente essa ideia como é que diz? Essa ideia ai, Jesus, me fugiu a palavra, da descrição, né? O De anúncio de forma. classificação e de informar também, porque quando a gente pega um anúncio, a gente quer se informar. Se o anúncio não tiver a localidade de uma casa que vai ser vendida, você não tem como de forma alguma querer comprar, né? Então, o anúncio de classificado entra aí neste caso, tá bom? Certinho. Beleza, continuemos. Desta forma, a gente compreende que a tipologia dissertativa, como o próprio nome já diz tudo, é uma tipologia que está centrada em. Ela está centrada em quê? Em dissertar e expor. Né? Ela tanto informa, quanto ela defende um ponto de quê? Um ponto de vista. O ponto de vista. Professor, então quer dizer que o tipo textual, que o tipo textual é o tipo textual dissertativo argumentativo, ele vai entrar à redação? Isso mesmo, porque o nome já diz tudo. Dissertativo argumentativo.
vai ser discorrido a redação. E aí vai entrar outros gêneros também, ó. Artigo de opinião, tese e abaixo-assinado. Já no expositivo, ele é um texto que ele foi feito para que ele fosse falado. É a notícia, é a reportagem, é o artigo. E aí também pode entrar o quê? A entrevista, né, que foi feita para ser falada. Pode entrar o depoimento, que você precisa falar, né? Se um delegado te chamar num DP, na DP, você tem que ir a ferro e fogo, né? E lá você tem que dar o seu depoimento. Então, é um tipo textual expositivo. Ok. Até aqui tudo bem, minha gente? Beleza. Tudo bem, né? Já o tipo textual explicativo, né, ele é dividido entre injuntivo e prescritivo. Ele é chamado de tipologia injuntiva. Por quê? Porque tudo aquilo que injunta é aquilo que dá ordem, né? Por exemplo, a receita, tanto a receita médica quanto a receita culinária, são ordem, né, que são dadas. Leve ao forno, coloque na geladeira, unte a panela, deixe ferver, sirva-se. Então, são dadas ordens. A bula também, o manual. Já o prescritivo, entra aí os decretos e as leis, que ninguém é louco de desrespeitar, né? Os editais e os regulamentos internos. Ok, vamos lá. Carta aberta à população brasileira. Prezados cidadãos e cidadãs, o envelhecimento populacional é um fenômeno mundial. Infelizmente, nosso país ainda não está preparado para atender às demandas da população. Este é o retrato da saúde pública no Brasil, que, apesar dos indiscutíveis avanços, apresenta um cenário de deficiências e falta de integração em todos os níveis de atenção à saúde primária, atendimento deficiente das unidades de saúde da atenção básica, secundária, carência de centros de referência com atendimento por especialistas, e terciária, atendimento hospitalar com abordagem ao idoso centrada na doença. Ou seja, não há, na prática, uma rede de atenção à saúde do idoso. Diante desse cenário, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, CBGG, vem a público manifestar suas preocupações com o presente e o futuro dos idosos no Brasil. É preciso garantir a saúde como direito universal. Esperamos que tanto nossos atuais quanto os futuros governantes e legisladores reflitam sobre a necessidade de investir na saúde e na qualidade de vida associada ao envelhecimento. Dignidade à saúde do idoso. Rio de Janeiro, 15 de setembro de 2014. A gente tem aqui um gênero literário ou não literário? Literário. E aí? E aí, minha gente? A Val sabe essa, a Adriele também sabe, que eu tenho É certeza. literário. Literário? Aham. Olha só como eles começam, ó. Eles começam carta aberta à população brasileira, prezados cidadãos e cidadãs. Se é uma carta aberta, ele está informando. É não literário. Ou é mesmo, é mesmo, é mesmo. É não literário, né? Porque não tem personagem, não tem narrador, não tem tempo, não tem espaço. É isso mesmo, é. Entendeu? Então, o objetivo desse texto é sensibilizar o idoso a respeito dos cuidados com a saúde, alertar os governantes sobre os cuidados requeridos pelo idoso, C. Divulgar o trabalho da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, D. Informar o setor público sobre o retrocesso da legislação destinada à população idosa, ou E. Chamar a atenção da população sobre a qualidade dos serviços de saúde pública para o idoso. A, B, C, D ou E. E aí, Adriele, acerta para a gente essa? O objetivo do texto é o quê? Olha só aqui no meio o que é que eles dizem, ó. Diante desse cenário, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia vem a público manifestar suas preocupações com o presente e o futuro dos idosos no Brasil. É preciso garantir a saúde como direito universal.
Esperamos que tanto nossos atuais quanto os futuros governantes e legisladores reflitam sobre a necessidade de investir na saúde e na qualidade de vida associada ao envelhecimento. Então, o objetivo é o quê? A, B, C, D ou E? A Adriele já colocou aqui alguma coisa. E. Vamos lá, deixa eu ver se a setinha vai lá. Letra E. Não. Espera aí. Letra E mesmo. Chamar a atenção da população sobre a qualidade dos serviços de saúde pública para o idoso. Ou seja, a carta é aberta porque eles querem dizer que a culpa não é deles. Que se não tem tanta preocupação com o idoso, não é deles a culpa. E sim de quem? Do governo. Né? Do governo. Então, a alternativa é. Vamos começar por ela, a crônica. A crônica é considerada uma tipologia narrativa. Porque na crônica a gente tem o quê, Val, na crônica? Fala aí pra gente. A gente tem cinco coisas na crônica. Tem a narrativa, A gente tem uma coisinha com P, com E, com N, com T e com E. personagem, Personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. Tu anota isso, Val, que eu vou te perguntar de novo e daqui pro final da aula. Eu vou te perguntar. tá certo. Perguntar-te-ei. E aí, a crônica, ela é de categoria narrativa. Então, se ela é narrativa, automaticamente ela tem que ter personagem. Ela tem que ter um espaço onde vai acontecer a história. Ela tem que ter um narrador para poder contar aquela história. Né? Então, ela é de categoria narrativa. Ela possui um enredo linear e não linear. O que é um enredo linear e não linear? Pode, por exemplo, estar aqui agora e depois estar lá no Japão, né? É aquela história que ela muda que você nem percebe, muda o local. E alguns autores, o Luiz Fernando Veríssimo, o João Baldo Ribeiro e a Marta Medeiros. Quais são as características da crônica? Uso de fatos cotidianos. A crônica sempre vai tratar de uma coisa que acontece rotineiramente. Ou seja, a crônica é um gênero textual que ela seleciona uma coisa do cotidiano, da rotina, para chamar a atenção do leitor, certo? Tempo e espaço determinados, é narrativo, possui linguagem coloquial, sendo formal ou informal, e possui a ironia e o sarcasmo. Vamos ver aqui uma crônica engraçada. Olha só. Minha mulher e eu temos o segredo para fazer um casamento durar. 2 vezes por semana, vamos a um ótimo restaurante, com uma comida gostosa, uma boa bebida e um bom companheirismo. Ela vai às terças e eu às quintas. Nós também dormimos em camas separadas. A dela é em Fortaleza e a minha em São Paulo. Eu levo minha mulher a todos os lugares, mas ela sempre acha o caminho de volta. Perguntei a ela onde ela gostaria de ir no nosso aniversário de casamento. Em algum lugar que eu não tenha ido há muito tempo. Ela disse. Então, sugeri a cozinha. Nós sempre andamos de mãos dadas. Se eu saltar, ela vai às compras. Ela tem um liquidificador, uma torradeira e uma máquina de fazer pão, tudo elétrico. Então, ela disse: Nós temos muitos aparelhos, mas não temos lugar para sentar. Daí, comprei para ela uma cadeira elétrica. Lembrem-se, o casamento é a causa número 1 para o divórcio. Estatisticamente, 100% dos divórcios começam com casamento. Eu me casei com a senhora certa. Só não sabia que o primeiro nome dela era Sempre. Já faz 18 meses que não falo com minha esposa. É que não gosto de interrompê-la, mas tenho que admitir, a nossa última briga foi culpa minha. Ela perguntou: "O que tem na TV?" E eu disse: "Poeira." Então, veja, é uma coisa que ela tem um tonzinho de humor, né? O cara, eu juro que essa crônica, assim, quando eu paro para entender ela, eu não entendi se ele tinha ou não tinha essa namorada, né? Se ele tinha ou não tinha esse casamento. Porque ele fala que ela morava em Fortaleza e ele morava em Fortaleza, né? E ele em São Paulo. E aí você percebe um tonzinho de humor e uma coisa que é bem rápida, que acontece bem rápida, que tem sempre um humor. Então, ó, o casamento é a causa número 1 para o divórcio.
Estatisticamente, 100% dos divórcios começam com o casamento. Verdade. Beleza, então a gente falou agora da crônica que Claro está que lá na para nossa. divorciar tem que casar, né? Tem que casar, né? Então, e aí a briga deles tão simples, né? O que tem na TV? E ele vai e diz, poeira. E aí ela pega A. Então, a crônica, vocês percebem que ela tem os personagens, né? Quem são os personagens dessa crônica? E aí? Quem são os personagens dessa crônica? Quem são? Ele e ela. Ele e ela. Beleza, só os dois. Então tem personagem. É, você percebe que a história acontece, né, como se fosse em casa, né, num lugar bem assim, normal. Porque ele diz que eles têm esse segredo para o casamento durar. 2 vezes por semana eles vão a um ótimo restaurante, com uma comida gostosa, né? E aí ela vai às terças e ele às quintas. Por que os dois não vão juntos? Então veja, Não é? é interessante isso. Muito interessante. Já o poema, né? O poema possui uma estrutura. Então O é poema, narrativo. isso. A crônica é narrativa. O poema, ele não E vai o ser poema mais. também. O poema, ele pode ser narrativo, mas na maioria das vezes ele traz uma rima, que pode trazer também a ideia do narrativo, né? Então, a estrutura externa do poema se refere a seus aspectos formais. O poema deve conter versos, que são cada linha do poema, e o poema também deve conter estrofes, que é o conjunto de quê? De versos. Então, o poema pode conter a rima, que são palavras com sons parecidos, o poema deve conter métrica, né? Pode conter, na verdade, que é a medida das sílabas poéticas. E o poema também pode conter versos brancos, que não possuem rima, e os versos livres. Ok? Prosseguimos. Olha só que poema interessantíssimo, interessantíssimo, que fala sobre a realidade. Fala sobre a realidade do nosso Brasil, né? Eu cresci ouvindo este poema de Manuel Bandeira e ele é incrível. E assim, o Manuel foi um cara incrível, tanto produziu na parte da literatura infanto-juvenil, quanto na parte mais crítica, né? Crítica social. E aí o poema O Bicho inicia-se da seguinte forma: Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, o bicho não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Ou seja, o Manuel Bandeira, autor do modernismo, ele traz o poema O Bicho como uma crítica à sociedade devido à ausência de políticas públicas voltada às pessoas mais pobres, né? As pessoas que elas precisam ter que ir aos pátios, procurarem o lixo para que elas possam sobreviver. Então, o que é que a gente percebe? A forma com que o governo já deixava a sociedade para trás antigamente e que a história não mudou. A história se repete. Então, ele vê um bicho catando comida no pátio. E aí ele olha e pensa que é um cão, né? E aí ele diz: o bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Ou seja, uma pessoa, um mendigo, né, ali de rua. Eu sempre cresci ouvindo esse poema e ele sempre foi um poema assim, como é que eu posso dizer? Marcante, tocante, sabe? E ele é um poema que ele cabe no seu texto dissertativo quando o assunto for desigualdade social. Você pode dizer, Val, no poema, na sua redação, da seguinte forma: o autor brasileiro, o autor da literatura brasileira, Manuel Bandeira, produziu o poema O Bicho, no qual traz uma crítica à sociedade, retratando a ausência de políticas públicas voltadas às pessoas mais pobres. Ponto final, já arrasou. Arrasou. Então, veja a importância dos gêneros dentro da redação. A gente pensa que a redação é só citação e notícia, não é. Na redação pode ter poema, na redação pode ter crônica, na redação pode ter música, pode ter qualquer coisa que faça sentido com a temática. O momento da sua redação é um momento de você colocar em prática tudo o que você compreende de conhecimento de mundo que você pode inserir. Outro exemplo de poema. Então, veja, é um poema, né? Tem versos o quê? Livres, porque são linhas que elas não são completadas, né? A gente tem aqui, ó.
uma parte interessante, que é: o bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Veja que aí essa parte ela tem um pouquinho de rima, né, Val? Porque ele diz no finalzinho assim: o bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Então tem uma sonoridade, né? É muito interessante a gente sempre analisar esses poemas, também a questão da métrica, né? Se o autor ele utilizou a métrica ou não, porque a questão ela pode te cobrar justamente isso. Em qual parte do poema que tem a rima, qual parte do poema não tem, né? Qual parte do poema a gente trabalha com a parte dos versos livres, certo? É, Ok, vamos lá. Segundo poema, Quadrilha. O poema Quadrilha diz o seguinte, do Carlos Drummond de Andrade: João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Então veja o tanto de gente que se envolve nessa história. João amava Teresa, mas Teresa não amava João, ele amava Raimundo. Só que Raimundo não amava Teresa, Raimundo amava quem? Maria. Maria não amava Raimundo, Maria amava Joaquim. Só que Joaquim amava Lili. Lili era a Bambambam, Bam, Bam, porque ela não amava ninguém, né? João, ele vai para os Estados Unidos, né? Teresa para o convento. Raimundo morre de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili, que não amava ninguém, casou-se com um cara que não entrou na história, que foi o J. Pinto Fernandes. Então veja o embolo dessa verdadeiro história. enredo. O enredo, menino, embolou. Tem aquela música do Pablo, embolou, sabe? Aquele sentimento. É essa história aí, quadrilha, Pois é. né? Então veja, aqui a gente tem um poema também, né? Temos personagens, né? A gente tem um pouquinho de narração aqui, então verifiquemos. A gente tem narração aqui, isso é muito importante. Texto literário é apresentado em uma linguagem pessoal, envolta em emoção, emprego de lirismo e valores do autor ou do ser, ou objeto retratado. Então, o texto literário pode ser uma música da Marília Mendonça, quando ela diz, quando ela diz hoje você me vê assim e troca de calçada, mas se soubesse um texto dessa história me abraçava e não me apedrejava. Já ouviu, né, Adriele? Que você é nova. Você já ouviu? 18 meses sem se falar por conta disso. Pois é, até a Adriele percebeu lá no outro poema. Então, acho que a Adriele já ouviu as músicas da Marília Mendonça. A Marília Mendonça, Eu ela também trabalha... já, eu também já, que eu não sou idosa, não. Pois é, quem nunca tomou uma cerveja ouvindo Marília Mendonça? Essa é a verdade, né? Eu, bastante. Eu amo, inclusive. Estou aqui louco, já torcendo pelo fim da semana, Também sendo que gosto. este é o começo, né? Que eu nem Olha, aproveitei, nem aproveitei o fim de semana. E aí, eu minha também gente? não, só estudei. Pois é, e eu fui para um campeonato, que eu sou atleta também nas horas vagas, né? E aí acabou que não Olha, poderia eu representar a minha cidade nos jogos. Então, o texto literário, ele traz aí essa ideia. O texto literário é aquela música do Chico Buarque. Agora eu era o herói e o meu cavalo só falava inglês. A noiva do cowboy. Então, veja que é tudo que vai trazer amor, é tudo que vai trazer os valores da pessoa que está escrevendo aquele texto. Então, é um texto que ele é narrado, é em linguagem pessoal, traz emoção, traz o lirismo, que é o amor, né? É a música, é a história de amor, é o romance, é a ficção, tudo isso, certo? O texto literário é conotativo e não necessariamente apresenta uma utilidade prática, pois ele não é criado para um determinado propósito de uso prático. Assim, é o leitor e a leitora que atribuem uma função a esse texto, como gerar reflexão, emocionar ou divertir. Ou seja, eu posso ter uma história de amor que terminou em um desastre. Posso ter. Posso ter. Eu não sei se vocês costumam assistir filmes, mas eu posso recomendar um filme para vocês assistirem hoje.
colocar o link lá Pode no sim. grupo? Vocês vão amar. Eu aposto que amanhã, quando vocês trouxerem o que vocês assistiram do filme, vocês vão dizer, Marcos, aquele filme que tu passou começou uma história trágica e terminou uma história engraçada. Mas eu vou recomendar para vocês hoje, tá bom? Vou colocar esse slide que eu fiz com tanto amor que eu tô vendo aqui, que tá bem interativo, que até eu tô achando uma fofura. Vou mandar para vocês. Tá bem fácil de entender, né? Essas bolinhas mexendo aí, lá ele. Tá Mas, sim. mas eu vou mandar para vocês esse slide e vou mandar a proposta de filme, tá bom? Então, o texto literário ele é conotativo, ou seja, não apresenta propriamente uma linguagem que é formalizada, e é um texto que ele pode gerar reflexão, pode emocionar ou pode divertir. Então, veja a seguir os principais tipos de texto literário. É o poema, é a letra da música, é o conto, porque é narrativo, é a crônica narrativa, é a novela, é o romance, é a peça de teatro, o roteiro de cinema e o roteiro de telenovela. Beleza? O gênero narrativo está relacionado a textos que contam uma história. Já o gênero épico, além de possuir características narrativas, deve apresentar um herói. Tais textos são compostos por narrador, enredo ou trama, personagens, tempo e espaço. Ou seja, o gênero narrativo está dividido em três partes, entre épico, lírico e dramático. Professor, qual é o tipo de gênero narrativo épico? É todo aquele texto que ele vai falar sobre. Lembra daquelas histórias que são mitos? O mito de Poseidon, daqueles deuses da antiguidade, sabe? Que tem sempre uma história, um livro que fala sobre ele, esses mitos astrológicos, enfim. Vocês lembram, né? Sim, sei. Então, é chamado de gênero épico, porque ele é mais para esses heróis. O gênero lírico é o poema que fala do amor, né? É o poema que fala de amor, é o poema que vai trazer sentimento. Ele pode tanto falar de amor, quanto ele pode falar de sentimento daquela pessoa que escreveu. O gênero dramático é aquele gênero, né, que ele é narrativo, né? É aquele gênero narrativo que ele é feito para ser encenado. E aí, não sei se vocês já assistiram ao Auto da Compadecida. Já, com certeza que vocês são nordestinas, Já, já. né? E aí o cara diz, vale, Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré, a vaca mansa da leite, a braba da quando quer, já fui barco, fui navio, só me falta ser mulher. Vala-me Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré. Então, isso é um gênero dramático. Eles estudaram aquele texto para que eles pudessem apresentar. E pasmem, o gênero dramático, ele é um gênero que ele foi feito para apresentar. Ou seja, a novela é um gênero dramático. A pessoa ela tem que estudar aquele texto e dramatizar. Certinho? Beleza. Ok. Então vamos lá, ó. A gente tem aqui um exemplo de texto narrativo do queridíssimo José de Alencar. Para a gente poder aprender, a gente trabalha com o macete pente, como eu falei para vocês. Né? O macete pente é o macete que nos diz que a gente precisa entender que P é personagem, que E é enredo, que N é narrador, que T é tempo e Tempo. que E é espaço. Aqui a gente tem o seguinte. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo da jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque, como seu hálito perfumado. Mais rápida que a ema selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo da grande nação tabajara. O pé grácil e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. Ou seja, a gente tem aqui um texto que ele é narrativo, porque temos a personagem e temos o narrador, né? A Iracema é a personagem e o narrador, né? Aí citando a Iracema. Então, já sei que eu estou aqui tratando de um texto que ele é narrativo. Agora, veja, nesse texto eu tenho um gênero épico, fala de heróis, eu tenho um gênero lírico, fala de um amor, de um sentimento que alguém tinha por outra pessoa, ou eu tenho um gênero dramático, foi um texto que foi feito para ele ser encenado. Me diz aí, qual vocês acham que é? Gênero épico, gênero lírico ou gênero Lírico. lírico? Muito bem. O cara tá ali que ele estava apaixonado, né, por Iracema. O favo da Jati não era doce como seu sorriso.
nem a baunilha recendia no bosque, como seu hálito perfumado. Então, veja, o cara estava apaixonado por Iracema, porque né, aqui é um texto que ele foi produzido bem após o processo de independência no Brasil. Então, é um texto que ele está narrando ainda o indígena como salvador da pátria. E Iracema representa a mulher indígena, entendeu, Val? Aquela mulher que ela era a herói, que ela é a heroína, na verdade, a heroína da pátria. Prosseguindo, o gênero dramático está relacionado a textos produzidos para serem interpretados por atores. Tais textos são compostos por atos, cenas, rubricas, instruções do dramaturgo e falas. Então, a gente tem aqui a novela, o teatro, peça teatral e etc. Beleza? E aí, exemplo de gênero dramático, né? O Alto da Compadecida. Então, ó, Chicó. Vamos lá, Val, me ajuda. Eu faço o Chicó, você faz o João Grilo, tá bom? E a Adriele poderia fazer a narradora. Eu Adriele, vou liga o tentar. microfone e faz pra gente aqui a narradora, só são duas linhas. Deixa a gente ouvir tua voz, mulher. Para de ser ruim. A gente usa esse termo aqui no sertão, quando a gente quer dizer que alguém não faz aquilo que a gente quer. Deixa de ser ruim. Então, mandou uma mensagem. No, tá bom, Adriele. Tá bom. Eu não quero, né? Eu vou fazer o narrador. Você faz o João Grilo, na verdade. Chicó e João Grilo estão na frente da igreja de Padre João. Querem convencê-lo a benzer o cachorro de sua patroa, a mulher do padeiro. Pode Eu ir, vai. falo o quê? Você fala a parte de Chicó. Ah, tá bom. Padre João, Padre João, aparecendo na frente da igreja. Que gritaria é essa? Você, Val. peraí. Mandaram avisar para o senhor não sair. Porque é o quê? Porque vem uma pessoa aqui trazer um cachorro para o senhor benzer. Para eu benzer Sim, com desprezo. Um cachorro? sim. Que maluquice, que besteira. Cansei de dizer a ele que o senhor não bezia. Não benzo de jeito nenhum. Mas, padre, não vejo nada de mal em se benzer o bicho. Então, veja, a gente tem um texto aí dramático. Eu fiz o Ariano Suassuna, eu fiz o João Grilo, li o padre, e a Val fez o Chicó. Então, a gente tem aí o gênero dramático, ele pode ter comédia, tem a farsa, né, o alto e a tragédia. Só faltou o Seguindo, sotaque, né? só faltou o sotaque, né? Mas a gente vai ainda fazer. É, O gênero lírico está ver. relacionado a textos que expressam emoções, desejos ou ideias de forma plurissignificativa. Ou seja, eles reconhecem mais a conotação do que a denotação. Assim, as poesias são textos líricos, que podem ser escritos em forma de verso ou de prosa. No segundo caso, temos a famosa prosa poética. Então, a gente vai perceber o que, Val? Amor, subjetividade, a gente vai perceber sentimentos, e, antes de tudo, as figuras de linguagem. E aí são grandes nomes da nossa literatura. Cecília Meirelles, Clarice Lispector, Mário de Andrade. E o eu lírico é o poeta em questão, ou a pessoa que escreve o texto. Então, muitas vezes a gente encontra aquela questão que diz assim: qual é o objetivo do eu lírico? Aí você diz: poxa, quem é o eu lírico, pelo amor de Deus? O que é o eu lírico? Você fica Show assim: meu Deus, o que é o. poeta. É. Já aconteceu com você, não já, Val, de pegar uma questão com o eu lírico e você ficar: o que é o eu Mais ou, lírico? mais ou menos. Mais ou menos, né? Vamos lá, ó. Aqui a gente começa com a função emotiva que a gente já trabalhou, que é uma função que ela trabalha com sentimentos, que ela busca refletir sobre o estado de pessoa, né, daquele autor. Então, ele é uma função que ela trabalha com sentimentos, né? E a gente vê aqui nesse poema do Mário de Andrade, que ele diz assim, ó: quando eu morrer, quero ficar. Não contem aos meus inimigos, sepultado em minha cidade. Saudade.
Meus pés enterrem na rua Aurora, no Paissandu deixem meu sexo, na Lopes Chaves a cabeça. Esqueçam. No pátio do colégio afundem o meu coração paulistano, um coração vivo e um defunto, bem juntos. Escondam no correio o ouvido direito, o esquerdo dos telégrafos. Quero saber da vida alheia. Sereia. O nariz guardem nos rosais, a língua no alto do Ipiranga, para cantar a liberdade. Saudade. Os olhos lá no Jaraguá assistirão ao que há de vir, o joelho na universidade. Saudade. As mãos atirem por aí, que desvivam como viveram. As tripas atirem para o diabo, que o espírito será de Deus. Adeus. Então veja, o Mário de Andrade ele expressa o sentimento dele de ter que morrer, né? Ele assim a gente percebe que ele aceita a morte, mas ele não quer deixar o corpo dele ter que esvaziar em um cemitério, e sim na cidade em que ele vive, né? Que aí aparenta ser São Paulo, né? Paissandu, Lopes Chaves, de acordo com o que ele cita. Então a gente tem aí a função emotiva da linguagem no poema lírico que expressa a sentimentalização da inaceitação do autor brasileiro Mário de Andrade. E aí o cara foi poeta, foi cronista, foi romancista, foi crítico da literatura e da arte, foi musicólogo, foi pesquisador do folclore brasileiro e ainda achou que estava pouco e decidiu fotografar as pessoas. Foi fotógrafo também. Então morreu feliz, né? Sim, mas nessa história aí, quem ficou com a pior parte? E fim de tudo, morreu foi pro cemitério igual, né? Igual nós, quando morrermos. É, Beleza, continuando com outra mulher que ela é magnífica e com a função emotiva da aí linguagem. é mesmo aí, viu? Essa daqui ela não aceita qualquer coisa, não. Pouco para ela não é muito, né? A Clarice Lispector, ela, até que ela demora, né? A história dela é tão magnífica porque ela fumava muito. É tanto que ela, tanto dela fumar, né? Ela chega uma vez a ficar bêbada e a cinza do cigarro causa um incêndio no quarto dela. A cinza cai na espuma do colchão e aí incendeia tudo. É tanto que ela tem marcas Ixi, desse incêndio que ela não morre do incêndio, né? Ela tem marcas do incêndio que ela foi vítima, mas ela deixa aí esse legado. Daí ela diz assim: farei o possível para não amar demais as pessoas, sobretudo por causa das pessoas. Às vezes o amor que se dá pesa, quase como uma responsabilidade na pessoa que o recebe. Eu tenho essa tendência geral para exagerar e resolvi tentar não exigir dos outros, senão o mínimo. É uma forma de paz. E assim, ela fala com poucas palavras tudo. Eu amo a Clarice Lispector, assim, com todas as minhas forças. Ela faz parte da terceira fase do modernismo, né? E ela traz sempre uma conscientização. Veja que todo o texto dela traz uma reflexão sobre o mundo, né? Sobre você não aceitar ser pouco, sobre você ser você. É tanto que tem uma citação dela que diz assim: liberdade é pouco. O que eu quero ainda não tem nome. E aí é uma frase pequena que diz tudo, né? O que você pois aceita não é é, só a muito liberdade, forte. é muito forte. Ela se preocupou muito com isso. E ela é magnífica. Seguindo, é, são 8 horas, 24 minutos. Eu falei que eu liberaria vocês, né? Faltando uns minutinhos para a gente poder organizar a nossa outra parte da redação. E a gente para aqui, a gente viu hoje texto literário, amanhã a gente continua com o texto não literário, tá bom, Val? E a reflexão Viu, sobre o desenvolvimento de vocês, beleza? Aí agora eu libero viu. vocês e vocês vão para pesquisas sobre o desenvolvimento. Se não conseguirem entregar amanhã, não há problema, tá bom? Só me avisa Na, com ver, antecedência. na verdade, esse tema aí de redação já está todo pronto. Eu agora vou pesquisar outra coisa. Pronto, ótimo. Fico Só feliz. preciso passar limpo. Pois para você me mandar ele a limpo. Porque só assim você mandando as fotos, eu gero um PDF com o seu texto. E fica melhor até de eu reproduzir aqui. Quando vocês me mandam com Viu? antecedência, fica mais fácil. Porque eu tenho como gerar um PDFzinho, entendeu? E mandar até de volta para vocês em PDF. Vocês podem imprimir e guardar ela corrigida, Bel- Tá certo. tá Beleza. bom?
Então a gente para aqui em gênero não literário, tá certo? Em texto Tá, o não literário. gênero. Eu vou dar aula do gênero não literário. É, Pronto, fique à é, vontade. é jornal, Sim, noticiário, notícia. isso mesmo. O resto eu esqueci. Quando eu lembrar, eu falo. Amanhã eu vou trazer vários gêneros e vocês vão ter que me dizer qual é o literário e qual é o não literário, para ver se Beleza. vocês Aceito aprenderam o mesmo. desafio. Ok, desafio mandado. Um abraço, Beleza. minha gente. Nossa aula hoje foi magnífica, eu adorei. Abraço. É tanto que eu Eu nem também. bocejei, tá? Nem bocejei, Foi mesmo, é. né? Que eu tenho um sono do cranco. Imagem. Pois é, o dia Mas todo, também, minha né? gente, é luta, né? A gente. É muita correria, né? É isso mesmo. Isso. Então, eu Ah, posso já tá mandar ótimo. esse slide para vocês? Ou preferem que eu só mande amanhã? Vou mandar hoje, que quem quiser já passa um olhozinho, né? É, pode ser, pode ser. Pronto, então, combinado. Um abraço Não para vocês, esqueça vamos pesquisar do do filme. filme. Isso. Pronto. Adriele, amanhã vou te fazer perguntas sobre o filme, tá? Valendo 10 pontos. Eita, manda logo esse filme aí que eu vou assistir agora. Pronto. Já prepara a janta e aí é isso. Não Eu já bocejei, mas estou já, espirrei. eu já estou jantada. Ótimo. Não consigo jantar cedo. Pois um abraço, É, minha gente, mas para vocês. outro Tchauzinho. e até amanhã. Até.